Daqui a pouquinho nós vamos exibir aqui no Canelada da Jovem Pan a manifestação da torcida do Palmeiras, mas enquanto a gente não tem o vídeo, eu tenho aqui o que disse a Mancha Verde, né? O protesto da Mancha Verde logo após o Choque Rei, que terminou empatado, 0-0, e o protesto foi o seguinte: o Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente, a torcida pediu a contratação de jogadores e chamou a diretoria do Palmeiras de sem vergonha. E aí, Vampeta, cínicos. Piperno... Dinheiro pro carnaval pra ver se eles vão falar isso. Eu vi que isso aí é a parte política do grupo, que você vê, ó, eu não vejo, há menos de um ano, eu vi a Leila sendo homenageada, recebendo o troféu de campeão do carnaval. Isso. Ela foi, não foi ela, foi ela. Eu tava lá recebendo tudo, então aí já vem a coisa política do clube, né? Quando eu falo, sabe o que é coisa política, né? Sim. Disse que parou de botar o dinheiro na escola de samba, aí se revoltaram e eu acho que ela está fazendo, desde quando eles assumiram ali, a partir da gestão Paulo Nobre, com o Garotti, com todo mundo, o Palmeiras muito equilibrado e faturando. A gente estava falando aí, o Flamengo faturando quase 1 bilhão e 400, o Palmeiras ali quase em torno de 1 bilhão, ganhando o título e não termina no vermelho. Não termina no vermelho. É o atual campeão brasileiro, em menos de 3 anos ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Imagine se fosse incompetente, né? Imagine se tivesse competência. E para você, Mauro César Pereira, esse protesto da torcida do Palmeiras, da principal organizada do clube, a Mancha Verde, em cima da Leila Pereira e da diretoria do Verdão. Mauro. Acho que todo mundo tem direito de protestar, de reivindicar o que achar que deve reivindicar. A torcida reivindica contratações. Em tese, o clube tem dinheiro para isso, deveria ter. Se não tem, poderiam explicar, né? É o fluxo de caixa que está vendo, por que não contrata, não tem grana, tem ou não tem, afinal. Eu acho que isso faz parte. Agora, as relações são assim também, né? Quem também patrocina escola de samba de torcida, também procurou também o contato. Quer dizer, eles que se entendam, né? Se entendam, mas assim, é uma via de mão dupla aí também, né? Não é só quem recebe o patrocínio, é quem dá o patrocínio também. Quando você dá o patrocínio, você se aproxima daquele grupo, você está próximo àquele grupo. Você se aproximou dele, de alguma maneira, né? Você foi lá e apoiou, agora não apoia mais. Agora, independentemente do patrocínio ou não, o fato é que o Palmeiras, para manter o seu nível dos últimos anos, ele nitidamente precisa de contratações. Ninguém passa impunemente diante de baixas como as saídas dos 2 jogadores que foram para o Nottingham Forest, o Scarpa e o Danilo. Não tem como você ficar sem esses 2 caras e achar que vai ficar tudo igual. O técnico vai encontrar uma saída, pode encontrar uma saída para o time mudar a forma de jogar, pode ser competitivo em determinado nível, mas vai cair, claro. Tira o Scarpa do ano passado e vê quantos jogos o Palmeiras deixaria de vencer. Quantos jogos ele deu? Passe para gol, fez o gol, começou uma jogada que gerou o passe de um companheiro para o gol. Quantas vezes desarmou, interceptou bolas, deu passe, segurou. Pega o Scarpa e imagina ele em todos os jogos. Tira fora. Não jogou. Talvez não fosse campeão brasileiro. Provavelmente não seria. Talvez fosse o Internacional, que foi o segundo colocado, porque o Palmeiras ia deixar pontos pelo caminho. Então, um cara desse sai, isso tem peso. Quando a diretoria não dá sinais muito claros de contratação, o torcedor pode protestar. O torcedor organizado, comum, qualquer um, é o direito de cada um. O problema é quando passa do limite, quando tem ofensas, ameaças. Isso aí, evidentemente, não pode acontecer. Deixa eu pegar só esse gancho aí, Mauro. Protesto. Ontem o Danilo estava entrando, o Scarpa estava de trás do topo para ele. Eu não sei se Scarpa fala o verbo to be bem, né? O inglês britânico, mas o tradutor falava pro Scarpa falar pro Danilo. Ele morou nos Estados Unidos, Scarpa. Então, ele jogava no Fluminense. Ele estava traduzido pro Danilo. Ele foi emprestado pro futebol americano. O Danilo entrou no jogo, depois o Scarpa entrou, aí eu estava vendo os tabloides lá de Nottingham. Deu 7 pro Scarpa e 6 pro Danilo. A terra do Robin Hood. Aí eles empataram o jogo. Você sabe que eu encontrei o Scarpa por um acaso, passou as férias passadas aí num hotel no interior de São Paulo com a minha família, então, e o Scarpa estava lá. Aí eu fui... Hortolândia ou não? Hã? Hortolândia ou não? Não, uma cidade no interior, não se trata dessa... Não, porque ele é de Hortolândia, estou perguntando. Não, cara, e ele tava lá. E aí eu falei, um dia eu tava tomando café da manhã na mesa ao lado, né? Eu falei, é sempre chato. Eu falei, ô, Scarpa, né? Você tá indo pra Inglaterra, né, e tal. Eu falei, teve um técnico lá no time pro qual você vai, que é uma lenda lá, chamado Brian Clough. Eu falei, eu sei quem é o Brian Clough. Eu estudei a história do time. Isso é legal. Ele ontem pegou o Danilo...
e traduzindo tudo que o treinador, auxiliar do treinador, tá pedindo pro Danilo. E os dois hoje saíram nota 7 e nota 6, né? E um jogo bem emblemático que mostra a participação desses dois jogadores na produção do Palmeiras do ano passado foi aquele na Libertadores, fora de casa, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. O gol do Danilo bem no finalzinho do jogo, num cruzamento do Gustavo Scarpa, né? E o Danilo chegou a ser expulso naquela edição de Copa Libertadores e fez muita falta. Os dois foram expulsos. Os dois foram expulsos, é verdade. Foi 2-2 e 0-0. E nós temos aqui o vídeo da Mancha Verde protestando contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Dando aqui os créditos para o Gabriel Amorim, que fez esse vídeo logo após o apito final para Palmeiras 0, São Paulo também 0. E aí no final de semana, a gente já tem Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília. Como é que chega o Palmeiras? Vampeta, Mauro César, Bernardo Ramos, Piperno, para esse jogo contra o Flamengo, diante dessa pressão da principal torcida organizada do clube e o torcedor também cobrando contratações, investimentos desse Palmeiras, atual campeão brasileiro? Como é que chega o Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo? O Palmeiras vai chegar tentando se reorganizar. O Palmeiras claramente não está pronto. Tudo que a gente já falou, perdeu esses dois jogadores, está mudando a forma de jogar. Então tem um combo, tem um conjunto de coisas. Possivelmente poucos jogadores no jogo do meio de semana para estar completo lá. Agora, a preocupação em relação com o que diz a principal organizada é a menor daquelas preocupações que o Palmeiras tem. É evidente que o Palmeiras está garimpando o mercado, o Palmeiras está procurando reforço, né? E o Palmeiras não está procurando jogador qualquer. O Palmeiras está buscando jogadores que a gente sabe que são caros, as negociações, elas não são tão rápidas assim para esse tipo de jogador. Então esse jogador ele vai chegar em algum momento. Agora, demagogicamente, claro que o torcedor comum, aliás, qualquer tipo de torcedor, ele tem todo o direito de reclamar e tal, mas nesse caso há um componente político de parasitas que adoravam receber o cheque da tia Leila para fazer o carnaval. Aliás, parasitas históricos do clube e parasitas que inclusive foram tocados para fora lá no Paulo Nobre, pelo antigo presidente Paulo Nobre. Eu sempre que via, eu já comentei isso com o Bernardo algumas vezes em vários programas. Isso mudou agora, de alguns meses para cá. Mas esse bando organizado aí tinha uma faixa bem no meio da arquibancada. O espaço nobre era deles. Inclusive, com fotos aí, com imagens e tal, de ex-presidentes que acabaram tragicamente morrendo, assassinados aí e tal, né? Um deles, inclusive, tinha aí era gerente de estabelecimento aí para diversões noturnas masculinas, aí, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, mas a verdade é que... e aí, me chamava a atenção que no canto, assim, a gente via lá umas bandeiras com imagens, com fotos, com retratos lá de muitos ídolos. Ademir da Guia, enfim, Rivaldo, ídolos aí de diferentes gerações de palmeirenses. Mas esses caras ocupavam a parte central, a parte nobre. Então, a televisão, quando mostrava a torcida, automaticamente mostrava esses caras. E aí tem uma questão de mercado também, porque, afinal de contas, eles vendem produtos, eles vivem da imagem do clube. Então, assim, eu acho que a presença do Palmeiras ela pode ser criticada por uma série de coisas, mas não vejo... essa manifestação de hoje, repito, eles têm o direito de falar o que fica bem entender, mas como algo que realmente sai aí do descontentamento pelo futebol que o time jogou nesses últimos 3 jogos. Eu não estou falando de 3 meses ou 3 anos, eu estou falando de 3 jogos. Então isso para mim tem muito mais uma cara de desabafo, de manifestação política e principalmente de econômica por conta do fim do cheque da Leila do que qualquer outra coisa. Muito se fala agora da possibilidade de Michael reforçar o Palmeiras. Seria uma boa contratação para esse time do Abel Ferreira? Será que é uma necessidade do Palmeiras, o Michael? Até onde eu sei, ele tem um acordo verbal com o Flamengo, porque se for voltar para o futebol brasileiro, dá um toque lá e falar, e aí? Entendeu?
É isso, né, irmão? Eu sei que ele custou 8,5 milhões de dólares, né, para os sauditas, né? Eu acho que ninguém vai liberar ele de graça, né? Se alguém estiver disposto a pagar uma pequena fortuna para ele, eu acho que assim... Tem um Mundial antes. Isso, tem um Mundial antes e assim, o Palmeiras tem duas bases importantes no seu meio campo. Eu acho que é ali que tem que preencher. Vai colocar o Rony disputando a posição com o Michael, que vai ser o cara rápido pelo lado do campo, vai jogar os dois? Não acho que seja uma prioridade pela característica. Se puder contar, é bom para qualquer um, ele é um bom jogador. Mas as carências estão no meio campo. No meio campo, mas perdeu dois caras importantíssimos, né? Um deles que era o grande facilitador do time, o cara que põe os colegas na cara do gol. Esse cara saiu, está lá agora estudando a vida do Brian Clough. Já estudou, né? Deve estar estudando outras coisas sobre lá no interior, sobre o Robin Hood, etc. Até porque ele é um cara bem diferente do padrão. Isso é só uma demonstração disso, que eu elogio, evidentemente. Mas faz muita falta, Acho que os 3 jogos do Palmeiras mostraram isso. O time tem muita dificuldade para criar. Muita bola alçada, muita ligação direta, a bola está passando menos no meio campo e não sei se tem gente ali no elenco capaz de mudar esse cenário. Então acho que as contratações são necessárias. Agora eu tenho a mesma dúvida do Bernardo. Não sei se a diretoria que tipo de jogador está buscando? Vai contratar quem? Mais uma aposta como o Flaco Lopes? Pode ser que ele desande marcar um caminhão de gols aí durante esse ano e tal, mas esse é um jogador que contratou ano passado esperando que ele dê resultado no médio prazo. Me parece que o Palmeiras precisa de alguém que possa entrar e o quanto antes se encaixar na equipe e dar resultado, gerar resultado dentro de campo. O que eu digo é jogar bem, né? Se encaixar no time. Porque há uma lacuna, é um buraco ali. A saída dos dois ela é muito pesada. Alguém possa chegar e jogar.